Boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos que estão aí na live, no Instagram. Estamos começando mais um culto para a glória de Deus, para a honra do nosso Pai, para exaltar a Ele, engrandecer a Ele. E você que estava aí nos aguardando, de antemão, nós pedimos desculpas a vocês devido a algum problema na internet, mas com certeza na próxima semana estará tudo sanado. Você vai estar ao vivo no horário realmente programado, ok? Mas eu te convido você a abrir o seu coração para que você possa receber o que Deus tem para você nesta noite. Nós estamos no domingo de jejum, no domingo onde o nosso presidente proclamou. Nós já passamos aqui amanhã orando, jejuando aqui, nos consagrando. Mas nesse momento eu te convido você a entrar na presença de Deus, a contemplar a esse Deus, a grandeza desse Deus. E eu quero iniciar este culto falando para você o Salmo 46, verso 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus, e sou exaltado entre as nações. Em cima de qualquer situação que esteja acontecendo no mundo, pandemia, qualquer problema, se aquiete, porque Deus está no controle. Ele é Deus e Ele vai dar a solução. E eu te convido agora você a orar comigo rapidamente para nós iniciarmos esse culto, depois louvarmos e engrandecermos a Ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Senhor, te engrandecer neste momento. Queremos te dizer, Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso meio mais uma vez, Senhor. Nós queremos adorar a Ti, engrandecer o Teu nome, Senhor, através dessa live, Senhor. Nós queremos, Pai, te dizer, Senhor, que Tu és o nosso único Deus, o nosso único Salvador, Senhor. Que nesta noite, Senhor, que nós possamos, Senhor, sim, Senhor, tocar, Senhor, no Teu trono, Senhor, porque é de lá que vai manar, que vai descer, Pai, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, Senhor. Que o Senhor conduza através do Teu doce Espírito, Senhor. Que o Senhor conduza o ministério de louvor nesta noite, Senhor, as canções que vão ser ministradas, entoadas a Ti, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Que o Senhor receba no Seu trono, Senhor. Pai, no nome de Jesus, desde já, Senhor, que o Teu povo que está, Senhor, aí, Pai, com expectativa no coração, Senhor, que eles possam receber uma palavra esta noite, rema, revelada da parte de Deus, Senhor, mas que eles de antemão, eles possam se aquietar e saber que o Senhor está no controle de toda a situação, Senhor. O Senhor, no momento exato, vai dar a resposta, Senhor. Pai, como nós oramos pela manhã, Senhor, hoje ainda o Senhor dará resposta a essa nação, a este mundo, a essa situação, Senhor, porque a Tua palavra nos assegura, Senhor, que quando a igreja se levanta, Pai, em oração, Senhor, não há nada que possa impedir, Senhor. E nós queremos esta noite te cultuar e te bendizer mais uma vez, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por cada um de nós, pela Tua igreja, Senhor. Pai, é no nome santo de Jesus Cristo que eu te louvo, te exalto, te engrandeço mais uma vez, Pai, através dessa live, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar e adorar ao Pai em nome de Jesus. Cujo coração está no nosso Deus. Declare: bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus.
Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Declare: ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Pois quando o povo de Deus se levanta, quando a igreja do Senhor se posiciona, o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! E nós declaramos que Ele é santo, Ele é santo. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Você pode aí no seu lar erguer as suas mãos ao Senhor nesta hora e declarar que Ele é santo. Você que nos acompanha no Instagram também, ergue as suas mãos aí no seu lar e declare: só Tu és santo, Senhor. Só Tu és, só Tu és santo, é o Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Nós estamos muito felizes em poder estar vivos para contemplar um jejum nacional a pedido do nosso presidente. E nós sabemos que a igreja do Senhor tem enfrentado muitas lutas durante toda essa pandemia, mas nós confiamos naquele que estabeleceu a igreja. Nós confiamos naquele que é a rocha e move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para
salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte, e possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas. Só Ele tem poder para salvar. Poder pra É Ele que tem poder para trazer os corações a Ele. Ele que tem o poder de convencer um homem do juízo, do pecado, de todas as coisas. Jesus a morte venceu. sobre a morte Ele venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Hoje nós somos convocados para participar desse jejum em favor da nossa nação. E antes de nós cantarmos a próxima canção, eu gostaria de convidar você a declarar junto conosco 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós declaramos 2 Crônicas 7,14 sobre a nossa nação. Nós declaramos que todas as palavras que o Senhor proferiu a respeito da nossa nação, nenhuma delas caiu por terra, mas todas as promessas estão de pé e nós veremos acontecer. Nós cremos num Deus de promessas, num Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que permanece fiel à sua aliança. Nós cremos que o melhor virá, o melhor de Deus virá sobre o Brasil, em nome de Jesus. Nos quatro cantos desta terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança, o que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra.
se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Nos quatro cantos dessa terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que está pra chegar. Nós cremos, Senhor, promessas de um avivamento, aviva-nos, Senhor, que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança, o que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Ouça, Israel, escute, ó Brasil, prostrem-se com o rosto no pó. Jovens anciãos, ministros do Senhor, chore entre a porta e o altar. Voltem-se para aquele que um dia os libertou. Escute e guarde no seu coração o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ao fechar os olhos, um dia nesse mundo, eu quero abri-lo no teu reino. Para isso eu sei, devo vigiar e consagrar
consagrar minha vida no altar, rever os meus caminhos e nunca me esquecer que devo adorar somente a Ti, o Senhor, nosso Deus. É o único Senhor, o Senhor, nosso Deus. É o único Senhor, o Senhor, nosso Deus. É o que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, o Senhor, nosso Deus. É o único Senhor, o Senhor, nosso Deus. É o único Senhor. Aleluia. Muito bem, amados, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E a gente tem visto esse clima que a nossa nação brasileira se encontra, promovida pelo Espírito de Deus. E as canções que os meninos começaram a cantar e ministraram aqui, canções poderosas. E nesta hora, eu gostaria de me unir com vocês, me unir com os irmãos que estão aqui e clamarmos ao Senhor. Vocês que estão aqui no Instagram, quero avisar que nós estamos gravando e depois vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem no YouTube, tá? Estamos tendo um problema que foge ao nosso controle, a gente já fez tudo, mas enfim, louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria agora nesse clima que o povo do Senhor se encontra hoje foi o dia do jejum, a gente precisa orar de fato. Precisamos orar porque tem muita coisa envolvida. Eu acabei de saber que o governador já assinou e já falou. Nós estamos aí mais 30 dias em quarentena. O estrago financeiro, emocional, de vida das famílias é muito grande.
Mas eu creio que Deus deu resposta hoje, porque a nação está de joelho, a nação está com o coração voltado ao Senhor em arrependimento. E eu tenho falado, como nós estávamos em consagração com os líderes, eu falei hoje pela manhã, porque é um efeito cascata. E o efeito disso a gente vai começar a conhecer agora, que vai começar a vir agora. Porque as pessoas a gente não pode fugir a esse assunto. Ainda tem reserva, fizeram feira para 30 dias, né? Tá chegando, já iniciou o mês, e a gente vai começar a ver o efeito cascata disso agora. Então estamos precisando que o Senhor estenda a mão, que o Senhor manifeste o seu poder sobre a nossa nação. Nínive seria destruída. Aí eu paro para pensar que Nínive seria destruída, então seria destruída crianças que não tinha nada a ver, seria destruído comerciantes, porque o povo precisava se arrepender, porque pecado acaba com qualquer nação. Mas eu entendo que Deus está movendo, abrindo os olhos da igreja, para que a igreja orou, Deus colocou um presidente lá, cristão. A igreja agora precisa orar para que a nossa nação seja lavada pelo poder do nome de Jesus. Que venha um lavar de Deus sobre a nação. E a chave é a igreja, somos nós. Tudo que nós vamos fazer, amados, estude história da igreja. Veja a igreja sempre para ela avançar, ela sempre foi perseguida a vida inteira. E agora mais do que nunca. Nós estamos vivendo uma perseguição muito grande. Vocês acham que não, mas estamos. Então eu quero junto com vocês agora orarmos. Queria que vocês que estão aí em casa, talvez vocês não estão vivendo, mas conhece alguém, um familiar seu, que vai começar a viver. Vai viver um arroxo, viver um tempo difícil, mas só Deus pode nos livrar desta tempestade. Então eu gostaria de orar junto com vocês. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece, Pai, a nossa vida. O Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor já visitou o nosso amanhã. O amanhã a Deus pertence, ao Senhor pertence. O Senhor disse que a gente não vai acrescentar nada no nosso amanhã, mas cada dia tem o seu mal. E o dia mau bateu na porta da nação brasileira. O dia mau está batendo na porta de muita gente. Oh meu Deus, o dia mau está batendo na porta dos ricos, dos pobres, dos cristãos, dos católicos, dos não cristãos, dos ateus, dos espíritas. Senhor, o dia mau chegou sobre a nossa nação. E o Senhor disse que a chave para que haja um milagre, para que haja restauração, a primeira coisa é se humilhar, se arrepender, Pai. Reconhecer os nossos pecados, os pecados desta nação. Porque como nação nós pecamos contra Ti. Erramos. A nação escarneceu do Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Como o Senhor livrou Israel de Faraó, livra, Senhor, o Brasil desta praga. Livra também o Brasil daqueles que querem a destruição da nossa nação. Pai, traz uma direção. Guarda o coração do nosso presidente, porque esse momento é um momento de muita pressão espiritual, física, de administração. Senhor, eu sei que ele está vivendo muita pressão.
Mas o Senhor é com ele. O Senhor é com essa nação. Então, o que nós te pedimos nessa hora juntos, Pai, em oração: sara esta nação. Sara, Pai, as nossas crianças. Pai, as nossas crianças. Pai, vem com o teu poder, vem com a tua mão, vem com o teu milagre. Manifesta, Senhor, a tua graça. Eu quero também orar agora, Senhor, pelos pastores, homens que foram levantados pelo Senhor para pregar as tuas verdades. Também eles estão vivendo pressões financeiras. Não falo só do nosso ministério, eu quero me sensibilizar com os pastores em geral. Líderes, pastores presidentes, que têm encargos, estão vivendo pressões. Sabe, Pai, nós sabemos e entendemos que isso é o reino das trevas, querendo avançar, querendo inibir, Senhor, atingir a igreja, Senhor, atingir esse processo, Pai, essa direção de um grande avivamento. Ó Deus, gera no coração da tua igreja arrependimento. Atende, Senhor, a nossa oração. Socorre-nos, Senhor. Socorre, Pai, esses líderes. Porque há meses atrás a gente ouviu tanta coisa, tantos noticiários de pastores cometendo suicídio, coisa que a gente não via. Estava no silêncio, no anonimato, que deram cabo da sua vida. E agora, Senhor, quantos estão no silêncio, no anonimato, estão se desesperando, vão se desesperar, vão tentar dar cabo da sua vida, porque o desespero vai bater na porta. Mas o Senhor, como o Senhor livrou a Nínive, o Senhor pode livrar a nação brasileira. E a nossa fé em Ti nos impulsiona e gera em nós uma esperança e uma certeza que tudo vai passar. Pai, o barco vai balançar, mas não vai afundar. Ele vai balançar com o vento forte e açoitado pelas ondas, mas não vai afundar. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Wesley, você tem alguns recados aí da contribuição, né? Nós estamos com o nosso plantão pastoral e a contribuição, você pode dizimar e ofertar e contribuir pelo depósito bancário, transferência bancária, ou então você pode trazer em uma das igrejas do Ministério Apostólico Shekinah, porque nós estamos com um plantão pastoral. Você pode vir aqui, tá? A igreja está funcionando, não cultos, mas internamente ela está funcionando. Você pode vir aqui durante a semana, no nome do Senhor Jesus. O conselho que eu dou para vocês é a questão da palavra. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, mas é a oração, é o arrependimento, é o jejum, é o posicionamento e a fidelidade da igreja é que vai fazer com que tudo isso passe. Então nós precisamos mostrar para Deus que no tempo de crise nós não deixamos de ser fiéis a Ele. Então seja fiel, dizime, oferte, contribua para que haja mantimento, haja suprimento na casa chamada casa de oração. Tenho certeza que Deus há de fazer algo poderoso. Mas temos uma novidade, né, Wesley? Temos uma novidade, fala aqui para os nossos internautas. Agora, para facilitar também na questão da contribuição, dos dízimos e das ofertas, a igreja também está disponibilizando o link no PayPal. Aqui na tela, para quem está nos assistindo no YouTube, vai aparecer um QR Code, é um desenhozinho de um código,
e aí você aproxima a câmera do seu smartphone e aí ela vai fazer a leitura desse código e vai redirecionar a este link. Se você não conseguir pela câmera, é só baixar um leitor de QR Code na loja do seu celular. E aí você baixa e faz essa leitura. Se não, aqui na descrição do vídeo vai ter um link. Você clica lá e é muito mais fácil. Você coloca o valor e já oferta e dizima. É muito mais prático, né? Sim. Muito mais fácil. Então, fala novamente, só pessoal do Instagram, aí não, vocês não conseguem. Mas só o pessoal do YouTube. Nós estamos gravando e depois nós vamos subir lá no YouTube, toda essa gravação. E a partir de agora, em todas as nossas transmissões vão ter isso, né? É só aproximar mais uma vez a câmera do seu smartphone no desenho que vai aparecer o QR Code, e aí ele já vai direcionar você para esse link. Não tem dificuldade. Mas se o celular não for direto, não. Aí você vai na Apple Store, se for algum iPhone, ou na loja do Android, na Play Store. Na Play Store. E aí você baixa um aplicativo leitor de QR Code. É facilzinho. Leitor. E na descrição do vídeo aqui vai ter o link que você pode clicar e ir diretamente para lá também. Muito bem, então vamos cantar mais uma canção para a glória de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a palavra. Olha só, convida as pessoas, compartilha, chama as pessoas para assistirem, para ouvir essa palavra, para cultuar a Deus junto conosco. Tenho certeza que essa palavra vai mudar a nossa vida. Todas as vezes que nós somos expostos à palavra de Deus, com certeza algo poderoso acontece. E hoje Deus vai nos dar muito mais fé diante da notícia que acabamos de receber, né? Precisamos daquilo que vence o mundo, como o pastor Fábio fala, ele está ali, que é a nossa fé. É a que vence o mundo. Mas vai ser de uma forma diferente. Talvez você não tenha ouvido a respeito da forma que eu vou falar hoje, mas isso vai te ajudar. E convida as pessoas para reverem as mensagens lá no nosso canal, tá? Vocês aqui do YouTube, se inscreve aqui no nosso canal. Em nome de Jesus, ativa o sininho e dá um like. E vocês aí do Instagram, participa, compartilha, depois manda para as pessoas para que elas possam ouvir. Tenho certeza que você vai conhecer alguém, você conhece alguém que vai precisar ouvir essa mensagem. Corre logo, manda o WhatsApp, vamos lá e a gente vai estar aqui daqui a pouquinho ministrando a palavra de Deus. Mas vamos adorar, vamos cantar, meninos, para a glória do Senhor. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Glória a Deus. Lucas, por favor, me ajuda aqui, Lucas, por gentileza. Glória a Deus, glória a Deus. Meninos, obrigado. Glórias ao Senhor. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês do Instagram. Estão gravando aqui no YouTube, mas escute bem. Vocês que estão no Instagram, a gente vai começar a ministrar e o Instagram automaticamente em 1 hora ele trava, ele corta. Aí, o que é que vocês precisam? Não saiam não, vai cair, a gente volta automaticamente. Não perca, um conselho que eu dou para vocês, tá? A respeito dessa mensagem, no nome de Jesus, eu gostaria que vocês soltassem o som aqui. Ah, meu Deus, Deus é bom e poderoso, que o Senhor nos ajude mais uma vez, que a sua palavra venha ao nosso coração de uma forma poderosa. É o que queremos, é o que precisamos. Porque eu vou lhe dizer, diante de tudo aquilo que a gente tem ouvido, diante de tudo aquilo que a gente tem vivido, pressão, vocês não sabem, antes da gente entrar no ar, a pressão que é também.
Nós estamos enfrentando de todos os lados. Eu sei que não é só com a gente, muitos pastores, muitos líderes têm compartilhado isso. E está todo mundo aí vivendo momentos de pressões. Mas há uma coisa só é que nos fortalece e nos leva realmente a um posicionamento de fé, é a palavra de Deus. Não tem como. Eu não posso dar outra receita. O Lucas, está boa o ângulo? Está bem mesmo? Carlos, o ângulo está bem aí, Carlos? Muito bem. Graças a Deus. Amados, eu quero começar dizendo o seguinte. Marca a hora aí, tá? Eu quero começar dizendo o seguinte. Que não adianta a gente ter fé se a gente não sabe liberar essa fé. É a mesma coisa você ter um carro potente, você ter uma máquina em casa, na garagem, e você não ter combustível, ou você não saber dirigir. O que é que adianta? Pensa comigo. O que é que adianta você ter, por exemplo, um celular? Eu mesmo digo que me ofereceram um celular. Aí o celular faz isso, faz aquilo, um monte de coisas. Para a turma jovem já não digo, né? Mas tem isso, tem aquilo e ppp. Aí vai, eu compro o celular. Eu só faço ligar, usar o Instagram, Facebook, mandar mensagem do WhatsApp, apenas isso. Entrar no YouTube para assistir, que quando eu chego em casa eu vou assistir. Eu não consigo usar tudo aquilo que ele me oferece. Então, ele pode me oferecer tudo isso, mas se eu não souber usar, se eu não usar, não vai me adiantar. Então, o que eu quero dizer nessa noite, chamar logo a sua atenção, que não adianta a gente ter fé e dizer que temos fé que move as montanhas, se a gente não souber liberar. Aí eu quero perguntar para você, você tem fé? Você tem fé? Você que está no Instagram, você tem fé? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Tem? Como é que você libera essa fé que está dentro de você? Porque essa fé é que vai te dar vitória. É a fé que vence o mundo. É a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Ele diz que a fé, o justo vai viver da fé. Então tudo tem que ser pela fé. Hoje nós estamos em jejum, muita oração, nos quebrantamos, estamos orando, é pela fé. Porque quem não tem fé não faz. Nós cremos que vai passar. E dois textos básicos, ou base, Carlos, você pode botar aí, Marcos 5:27, fala da mulher do fluxo de sangue. Eu quero usar esses dois textos e eu vou falar algo interessante, importante, que a gente precisa aprender. E o tema dessa noite é como liberar a fé. O tema dessa palavra é como liberar a sua fé. Porque se você consegue liberar a fé, ela vai funcionar, porque ela é produtiva. A fé honra a Deus. E a fé faz você, se você crer, você vai fazer obras maiores que o Senhor fez. Então, a questão é eu crer e eu aprender a liberar a minha fé. É isso que precisa. Nós precisamos aprender a liberarmos a nossa fé. E eu gostaria de usar como texto base duas histórias hoje aqui. Uma está registrada lá em Marcos 5:27. E também, Carlos, Marcos 6:3. Diz aqui, em Marcos 5:27, eu vou ler o 27, 28 e o 34. Fala da mulher do fluxo de sangue. Mas eu quero dizer aqui o seguinte: no 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. 28, porque dizia: se tão somente eu tocar nas vestes, sararei. Ela dizia, porque ela estava dizendo consigo, ela estava repetindo, ela estava falando dentro dela mesma, porque se eu tão somente tocar, eu vou sarar. Aí no verso 34, ele disse, Jesus, depois do milagre, porque assim aconteceu, ela tocou e foi sarada: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Ou seja, ele disse, filha, a tua fé.
Mas olhe que ela não esteve com Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E o outro texto base, outra história, é quando Jesus chega na sua terra natal. Está lá em Marcos capítulo 6, verso 3. Se puder, vocês que estão em casa, vão anotando. Meu irmão, a palavra alimenta. Diz assim, eu vou ler o 3, o 4, o 5 e o 6. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Ou seja, quando Jesus chegou na sua terra natal, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Isso é uma pergunta. Aí a Bíblia diz, e escandalizavam-se nele, porque Jesus estava operando muitos milagres. Não, estava começando a operar maravilhas e milagres. Não muitos, mas começou. E o povo, vendo esses milagres, começaram a questionar, perguntando, mas não é ele aqui, filho de José, de Maria, seus irmãos estão aqui? E no final esses comentários, mesmo eles vendo os milagres, esses comentários fizeram com que eles se escandalizassem nele. E não, aí o verso 5, preste atenção, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Tem outras versões que diz, ele curou poucos, não podia fazer muitas coisas, muitos milagres, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Por quê? Porque as pessoas estavam de longe, e aqueles que chegaram perto dele, porque criam, não deram ouvido àquilo que estavam falando, e Jesus, o próprio Jesus, impondo-lhe as mãos, os curava. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando e aí curando. O que é que eu chamo a sua atenção aqui? Primeiro, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos ela sofria. Ela gastou tudo que tinha. Foi a todos os médicos daquela época. Sim, você conhece o texto. Mas o melhor de tudo é a gente estudar. A gente vê por que tanta diferença. Aí, a mulher ouve falar de Jesus. Só que ela ouviu falar de Jesus da seguinte forma. Disseram para ela que Jesus era aquele que podia resolver a sua situação. Que Jesus era aquele que ia operar o milagre na vida dela. Que Jesus era aquele que ia transformar, que ia sarar ela. E aquilo acendeu dentro dela, porque 12 anos ela sofria, mas ela ouviu e gerou dentro dela esperança e fé. Tanto é que ela mudou a linguagem e ela começou a pensar e dizer consigo mesmo, se eu tão somente tocar. Então, eu vejo que quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela gera uma voz dentro da gente. Ela começa a gerar dentro da gente uma voz segura, uma voz de fé. Você sabia que a fé tem uma voz? A fé tem uma voz. E aí essa mulher começou a falar a voz da fé dentro dela. Ela começou a dizer consigo mesma, eu vou tocar. Mas ela começou a gerar esse pensamento e essa voz dentro dela, porque ela ouviu falar de Jesus. Quando Jesus, agora o outro caso é Jesus na sua terra natal. Quando Jesus começa a operar, os caras nem ouviram falar. Eles começaram a ver. Jesus estava curando. Jesus estava operando. Estava começando o seu ministério. Os caras nem ouviram. Não era nem que estava falando, mas eles estavam vendo. E aí, algumas pessoas começaram a falar também de Jesus, só de forma diferente. E aí eles começaram a se escandalizar, mesmo vendo os milagres, mas não conseguiram viver milagres tendo Jesus perto. Aí eu chamo a sua atenção, quero abrir um parênteses nessa mensagem. Não é o fato de você estar vendo Jesus curar o seu vizinho, Jesus fazer milagres na igreja, fazer milagres na vida do teu irmão, curar fulano, prosperar fulano e fulano, não quer dizer que vai fazer na sua vida. Depende muito. Dentro dessa história aqui, dessas duas histórias, eu quero dizer que você só libera. Como é que você vai liberar a fé? É aquilo que você ouve.
vai implicar diretamente no fluir da sua fé, no liberar da sua fé. Esse é o problema. Então o que é que nós estamos andando ouvindo? Por exemplo, nesse contexto geral que nós estamos vivendo hoje, inserido nessa pandemia, nesse frenesi que está hoje, o mundo todo. Pare para pensar, o que é que a gente está ouvindo? Ah, pastor, mas é verdade. Sim, mas tem um monte de gente aí, está um monte de confusão de informação. Só que essas informações, elas nunca vão gerar fé em você. Nunca vai gerar força em você para viver as circunstâncias, para romper nas circunstâncias. Nunca. O que vai gerar fé em você é a palavra. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa entender alguns princípios aqui. Então a mulher ouviu falar de Jesus, gerou fé, tocou em Jesus, foi curada. O povo ouviu falar de Jesus dizendo o seguinte: esse não é Jesus de Nazaré, que nasceu aqui, que cresceu aqui, o seu pai não é José, Maria, seus irmãos estão aqui. Aí eles se escandalizaram e Jesus, o próprio Jesus, não pôde operar milagres. Então aquilo que você ouve pode dar liberdade a Jesus operar na sua vida, como também pode impedir de Jesus operar na sua vida. Não é por conta de que Jesus não tem poder para realizar. Aquela cidade, a cidade natal de Jesus, não viveram os milagres, mesmo tendo ele ali, não viveu os milagres, porque deram ouvidos a falar de Jesus de uma forma diferente. Aí eu quero trazer para você, como o evangelho são boas novas, eu quero dizer para você que independente desse caos que nós estamos vivendo, Jesus tem poder para mudar essa situação. Jesus tem poder para operar milagre na sua vida. Jesus tem poder para transformar a nossa vida. O que a gente ouve vai implicar diretamente nas nossas ações. É isso que eu estou dizendo. A gente tem que aprender a liberar a nossa fé. Para a gente vencer isso, meu irmão, a gente fez jejum, fez oração. Deus vai mandar um milagre sobre a nossa nação brasileira, mas você não pode cruzar os braços. Você vai precisar de fé para viver isso, para viver esse tempo de restauração, para voltar a crescer novamente. Você empresário, você funcionário, você vai precisar de fé, semear a palavra, crer, para realmente voltar a viver o propósito de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: você vai ter que orar muito para não perder a sua empresa, para a sua empresa voltar a funcionar. E eu creio que os da fé vão romper em meio a essa tempestade. O barco vai ser soprado por essa tempestade, mas não vai afundar, porque os da fé arrancam força da fraqueza. Então eu estou ensinando aqui a respeito de como liberar a fé. Eu preciso compreender de fato o que é fé. E no hebraico fé também é, olha só, no hebraico fé também é convicção baseada naquilo que se ouve. Isso é a definição de fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o que diz lá em Hebreus 11:1. Todo mundo conhece esse versículo. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, fé está fundamentado nas coisas que você está esperando. Está firmado. Estou esperando, estou firmado, fortalecido, vai acontecer. E é a prova daquilo que você não está vendo. Se eu tenho que estar firmado naquilo que eu estou esperando e firmado naquilo que eu não estou vendo, então, ora, se eu não estou vendo e estou esperando, alguma coisa tem que me dar base. É justamente aquilo que você ouve. Porque se você não está vendo e você cria convicção daquilo que vai chegar para você, então alguma coisa tem que lhe dar base. Por isso que o diabo faz de tudo para encher a sua cabeça de coisas e palavras negativas, para arrancar a sua base. Porque ainda que você diga, não, Deus é poderoso, mas você precisa de fé, base, sabe? Você precisa de alguma coisa que esteja te alimentando para você estar firmado, que é justamente a palavra de Deus. Então o que você ouve vai influenciar diretamente nas suas atitudes. Então, aquilo que eu estou ouvindo, partindo daquelas duas passagens que a gente falou agora há pouco,
aquilo que eu estou ouvindo vai influenciar diretamente na hora de eu liberar a minha fé para viver o meu milagre. Se lembra? Então, o que eu estou ouvindo, ou o que eu decido descer ao meu coração. Então, se você ouve só palavra negativa, todas essas situações, porque só fala isso hoje, isso vai descer o seu coração. Na hora de você usar a fé, você não vai conseguir liberar. A sua fé vai ficar travada. Você vai ter fé, mas não vai conseguir liberar, porque você está ouvindo muita coisa que não tem nada a ver com a verdade de Deus. Então, você precisa saber o que está acontecendo, amém. Mas acima de tudo isso, você precisa de fé para viver em tempo de crise, em tempo de dificuldade, em tempo de deserto. Israel já viveu momentos piores do que a gente está vivendo aí, sobreviveu, superou. Israel buscava em Deus. Olha só, conta-se uma história de uma ilha, que nessa ilha, um navio, um barco, do chefe daquela ilha afundou com muito ouro. Mas só que tinha uma lenda naquela ilha de que naquele lago lá, onde afundou o barco, existia um monstro. E todos os moradores da ilha tinham medo. E o chefe da ilha, para ilustrar a mensagem, disse que aquele que fosse buscar, aquele que tivesse coragem de mergulhar e buscar lá o tesouro lá embaixo, com certeza ele daria metade do tesouro àquele que fosse buscar. Mas os homens não iam, porque todos temiam. Alguns até tentaram, chegava lá, quando olhava, tinha medo de mergulhar, porque todos diziam pela uma boca só que ali naquelas águas existia um monstro, e eles não podiam mergulhar, porque se mergulhasse morria. Chega um jovem naquela ilha e informaram para ele, a pessoa que conseguiu informar disse para ele que existia um tesouro. E ele teve coragem e foi. E o povo gritando, o povo dizendo: não vá, você vai morrer. E ele foi embora. Você vai morrer, todo mundo gritando. E ele foi lá, dizendo: não vá. Ele foi, botou o barco lá, mergulhou. Suspense, vai morrer. Mergulhou, daqui a pouco ele sobe e começa a tirar o ouro que estava lá embaixo. E aí ele enche o barco e volta com o ouro. Entrega ao chefe da ilha, e ele ganhou metade daquele ouro. E as pessoas disseram: como você pôde fazer isso? Você quer morrer, existe um monstro. Aí ele olhou para as pessoas e disse assim: ele era surdo. Ele não ouviu a história do monstro. Por ele não ouvir, não impediu, não influenciou na sua ação. Aí eu quero lhe dizer que a gente tem ouvido tantas coisas por aí, que na hora da gente agir, a gente tem agido sem força. A gente tem agido sem determinação, porque todas essas histórias estão travando a nossa fé, e a gente não consegue liberar a nossa fé. Então, diante de tudo isso, a primeira coisa que eu preciso ver é que voz eu tenho ouvido? O que eu ando ouvindo? Eu lhe pergunto, quem é que mais fala ao seu coração? Quem é que mais tem influência? Quem é que mais tem a sua atenção na hora de falar, de trazer informação? Pergunto para você: Deus? Ou as pessoas? Quem é que mais você dá ouvidos para ouvir? As pessoas? Eu posso dizer qual é a voz que mais você para ouvir: a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ou a voz de Deus através do Espírito Santo, a voz dos seus sentimentos diante de todas as circunstâncias, ou a voz do diabo? Vamos fazer um teste.
pare para pensar junto comigo agora. Agora mesmo. O que é que você pensa a seu respeito? O que é que você está pensando a respeito dessa situação? O que é que você está pensando como você vai resolver essa situação? O que é que você está pensando? O que é que você mais ouviu? Então, aquilo que mais você ouve é que vai influenciar diretamente na liberação da sua fé. Por isso que muita gente tem fé e não consegue liberar. Esse é o segredo. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Porque aquilo que a gente ouve vai influenciar diretamente na liberação da nossa fé. Ou nos encher de fé. Vir a fé. Então você precisa de fato, tem gente que não liga para isso, você precisa de fato parar. Então o primeiro passo é esse. Reconheça a integridade da palavra de Deus, a verdade. A palavra de Deus é de fato aquilo que ela diz ser. A palavra de Deus é a verdade absoluta. E a gente precisa entender que quando nós abrimos a palavra de Deus, não é um livro de história. Ela conta a história, mas histórias vividas. Eu tenho dito que a palavra de Deus é um livro prático, não é um livro apenas de história, de conhecimento. Não, é prático. É a mesma coisa você ter em casa um monte de receita de bolo e você não usar. O que é que adianta se você não faz o bolo? Então o que é que adianta ter tanta receita em casa se você não faz? Não vai adiantar de nada. Então você precisa ter a receita. A Bíblia é uma receita prática. E outra coisa, para sair como deve sair, um bolo mesmo, para as mulheres que gostam de fazer bolo, para o bolo sair perfeito, você tem que obedecer todos os ingredientes, as medidas, as porções direitinho, medido direitinho e fazendo certinho com todos os detalhes para sair certo. Porque senão, se você bota um ingrediente a mais, você tira um ingrediente, você não faz como tem que ser feito, o resultado final não vai ser o desejado. Aí, lá em João 14, 21, é o que o Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. Ele está dizendo, Jesus é a palavra. Então, se eu amo o Senhor, se eu amo o Pai, eu serei amado dEle. Ele vai se manifestar em mim. Ou seja, manifestar a vida de Deus em mim. Então essa palavra é poderosa, não podemos fugir a isso. É muito bom ouvir histórias, ver pessoas, contar a história de pessoas aqui na Bíblia que conseguiram. É só você ir lá na Galeria da Fé, sim, agora, mas nós temos que viver a nossa. Eles estão escritos aqui, os fatos, as histórias, os homens conseguiram. Então a gente precisa agora viver a nossa. Você vai viver só a história dos outros? Que os outros viveram isso, viveram aquilo, você precisa viver a sua. Então só exercendo a fé, só você agora aprendendo a liberar a sua fé, você vai viver de fato aquilo que Deus tem para a sua vida. E não existe outro caminho a não ser a palavra de Deus. Se você não ama a palavra, você vai precisar amar. Conhecimento vai te colocar e posicionar em Deus. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Jeremias 1:12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Velar é cuidar atentamente. Provérbios 4:20 a 22 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, porque ela é saúde para o teu corpo. O grande milagre que partiu do ouvir. Aquela mulher ouviu e foi, porque ela ouviu certo e ela liberou a sua fé. Já na cidade natal de Jesus, eles ouviram, não conseguiram liberar a fé, porque eles ouviram errado, mesmo sendo Jesus. Então o fato de você estar em Cristo, o fato de você ter aceitado Jesus, não lhe garante os milagres de Deus sobre a sua vida, não. Tem gente fazendo festa, dando pulinho. Meu irmão, você tem que aprender a liberar a sua fé. E não é prática humana não é conversa de carochinha não, é a palavra de Deus que vai fazer isso. E é interessante, lá em Atos 14, vocês podem notar aí, Atos 14, 7, e ali pregava-se o evangelho. Sim, é aquele coxo lá de Listra, certo varão leso dos pés. Paulo, depois que prega, olha para ele,
O evangelho gera fé. Quando Paulo termina de falar, olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado, porque ele ouviu o evangelho. Meu irmão, não é tudo que você ouve que vai gerar fé, e para você liberar a fé e viver o milagre, não. Eu sei que a gente precisa fazer tudo bem organizado, bonito, que chame a atenção, que atrai as pessoas. Mas a única coisa que gera fé nas pessoas é a palavra de Deus, ela sendo genuína, o evangelho de Cristo. E o coxo ouviu o evangelho e foi gerado fé nele para ser curado. O segredo não é apenas conhecer, o segredo é liberar a fé. Vocês lembram do centurião? Esse texto está lá em Mateus 8, de 5 a 13. Agora escute, o centurião ouve Deus falar, ouve Jesus falar. Ele pede para Jesus curar o seu criado. E olha só, e o centurião, vou ler aqui alguns versículos. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno do que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse-lhe aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Tá bom, pronto, para encerrar, eu quero dizer o seguinte: o centurião não andava com Jesus. O centurião não era discípulo de Jesus. Ele cuidava de 100 homens, ele era uma autoridade. E aí quando ele chega para Jesus, Jesus disse: não, eu vou até a tua casa. E ele disse: não, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Agora, eu sei que se o Senhor liberar a tua palavra, meu criado vai ser sarado, porque eu tenho pessoas às minhas ordens. Ele deu uma aula ele explicou para Jesus, uma aula não, ele explicou para Jesus a respeito de autoridade, de comando, de voz de comando, de submissão. Ele compreendia essa voz de autoridade. E aí ele explicou para Jesus: olha só, ele fez o monte ser transportado? Não. Ele se ajoelhou, falou em mistério? Não. Ele explicou para Jesus que ele entendia de autoridade. Somente isso. Eu quero que você me diga aí, depois você anote para você ler isso. Em Mateus 8, 5 a 13. O centurião disse: olha, eu sou líder, eu tenho um homem às minhas ordens. Eu digo: vai, ele vai, vem, vem. Faça isso e eles fazem. Então não precisa que o Senhor vá na minha casa, apenas o Senhor libere a palavra. Escuta o que eu estou te dizendo. Ouça a voz de Deus. Ele disse: só basta o Senhor enviar a tua palavra. E por que Jesus fez aquele comentário? Olha para mim, você que é muito estudioso, você conhece Bíblia, diga por que Jesus fez aquele comentário. E disse que nem em Israel ele viu tanta fé. A respeito de tanta, ele falou tanta quantidade, viu? Você pode dizer até de qualidade, mas aqui ele falou de quantidade. Ele disse tanta fé. Eu nunca vi tanta fé. Ele aproveitou e disse para os discípulos. Ele disse para as pessoas que estavam perto dele, para a multidão que estava perto dele: me explique isso. Ele disse para aquelas pessoas: eu nunca vi nem em Israel. Se ele disse nem em Israel, nem no meio de vocês, nem vocês discípulos, eu estou vendo tanta fé. Agora este homem, um centurião, está dizendo a mim que não precisa eu ir, é só eu enviar a minha palavra. Este homem tem fé mais do que em Israel, em qualquer lugar. Por quê? Porque não basta você apenas dizer que tem fé. Você tem que entender do processo. Você tem que reconhecer. A fé não é emotiva. A fé que opera milagre, que é liberada, ela não é emotiva. E ele conversou isso com Jesus. E Jesus disse: esse homem tem fé. Você está entendendo? Ação, varão. Mulher de Deus é ação. Aí Jesus continuou falando e disse assim, no finalzinho: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora seu criado sarou.
A multidão apertando Jesus. A multidão queria o milagre de Jesus. O centurião chega, bate um papo com Jesus, fala de autoridade, e Jesus disse: vai, como tu crê, seja feito. E disse ainda mais: rapaz, eu nunca vi tanta fé em você não, tá? Então, meu irmão, anos de igreja não quer dizer que o cara tem mais fé do que os outros. Tempo disso, autoridade, discípulo, querubim ungido, não quer dizer nada, meu irmão. Porque tem gente hoje que é acima, está quase chegando na hierarquia de Deus, né? Isso não quer dizer nada não, meu irmão. O cara tem que ter uma fé que funcione. E o centurião aqui entrou na história da fé. Recebeu um elogio daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Hein? Tu acha? Jesus chegar e dizer assim: rapaz, nunca vi na história tanta fé como sua. Aí tu acha que é o quê? É pular, é correr, é falar em mistério, é rodopiar, é gritar. É isso que Jesus vai olhar e dizer: rapaz, aquele ali tem mais fé do que todo mundo. É não, porque o centurião não fez nada disso. Ele apenas entendeu. Então o fluir da fé, o liberar da fé, vai muito. É ligado diretamente àquilo que você ouve. Ouça a palavra de Deus. Dê crédito de fato àquilo que Deus fala. Independente que os seus sentimentos tentem roubar. Mas em meio à tempestade, em meio aos sentimentos em dúvida, em meio ao caos, em meio às lágrimas, em meio à sequidão, louve a Deus. Recite a palavra, fale a palavra, declare a palavra. Ele disse: diga ao fraco, eu sou forte. Dá uma de louco. Profetiza sobre a tua geladeira, sobre as tuas contas. Profetiza a provisão de Deus. Profetiza o milagre de Deus. Não fique esperando não e nem reclamando não. Ouvindo só notícias más. Isso só vai te atrapalhar. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde e opere em sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muito bem, amados. O Senhor é um Deus poderoso. Tem alguma canção? Tem? Vamos lá. Glória a Deus. Os meninos vão cantar aqui. Não esqueça disso. Ouça aquilo que é verdadeiro, que é poderoso, que é tremendo. O Senhor há de te abençoar. E tu vai liberar. Obrigado, pastorzão. Você vai liberar a sua fé. Tenho certeza disso. Em o nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher a cada
crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Que o Senhor te abençoe. Que tudo aquilo que você está ouvindo seja de fato filtrado e que venha da parte de Deus, para que você possa liberar a sua fé e viver o propósito de Deus para a sua vida, em o nome de Jesus. Amados, antes de ministrar a bênção apostólica, desde já nós queremos agradecer a vocês, ao pessoal do YouTube, ao pessoal do Instagram. Eu sei que vocês estavam tudo esperando, mas tudo foi feito. Todos os problemas ontem a gente passou, foi tremendo o programa de rádio. Estávamos com o técnico até agora há pouco, não é isso, Joe? E não tem problema nenhum aqui. A internet não consegue atender às nossas necessidades. Então isso foge ao controle da gente, né? Aí é lá, mas a gente vai tentar resolver isso lá. Amados, como a gente já tem um período que estamos sem Santa Ceia, muita gente falou de Santa Ceia. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor domingo que vem. O culto de domingo é o domingo de Páscoa, né? Então nós vamos fazer a Santa Ceia aqui, tá? Com certeza a gente vai resolver isso para que a gente possa servir. Agora, o que a gente vai pedir para vocês é que vocês providenciem o pão e o suco de uva, tá? Providencie essa semana e domingo reúna a sua família, em nome de Jesus. Reúna a sua família. E durante a semana eu vou estar fazendo, terça-feira a gente já vai fazer um teste aqui diferente do culto, e eu tenho certeza que Deus vai nos dar a vitória. E domingo a gente vai fazer a Santa Ceia. Terça-feira tem culto, quinta-feira, durante essa semana a gente vai anunciar, não sei amanhã, mas a gente vai fazer uma live, né, para compartilhar com vocês. Guardem o coração, se preparem, busquem a Deus. Parem de ouvir aquilo que não alimenta, aquilo que não vai produzir fé em vocês. E tenham certeza que a gente vai viver o milagre do Senhor. Então, em o nome de Jesus, essa semana eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É uma semana de vitória. É uma semana de realização e de conquista debaixo da graça e do poder do Senhor.
Quero ministrar. Tá faltando alguma coisa, Lucas? Algum aviso não, né? Queria que você estendesse a mão, a palma da mão para cima. Abre assim. Que o amor de Deus, a graça redentora em Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, de hoje a eternamente. E todos podem dizer amém. Não esqueça, domingo é a Santa Ceia de Páscoa, né? Que benção. Então vamos fazer alguma coisa bem especial aí para mostrar para vocês e a gente cultuar junto. Que Deus abençoe vocês. Sim. Muito bem, Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Desde já quero agradecer a vocês, a equipe de comunicação. Os meninos aqui esquentaram a cabeça, mas a gente sabe que no final foi a internet que não está conseguindo. Pastor Fábio, vocês aí, Fernando, pastora Silvia, toda a equipe, vocês de louvor. Sol está aqui, né? Firme e forte para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até terça-feira às 20 horas, em nome de Jesus.